Sabe aquela vontade que muitas mulheres têm de compartilhar seu relato de parto? Eu tive essa vontade. Afinal, tornar-se mãe é uma experiência catártica, que transforma a vida, muda em 360, e falar sobre isso com quem já passou pela mesma situação chega a ser até terapêutico. Eu não tive vontade exatamente de falar sobre o meu parto, mas sim sobre os quase 3 anos em que eu vivi de dúvidas, de incertezas. Meu nome é Isabela, eu sou médica, ginecologista e obstetra, sou casada com meu melhor amigo há 7 anos e antes de ter minha filha nos braços eu passei por 6 perdas gestacionais. E hoje eu tô aqui para te ajudar a entender que você não tá sozinha e que tem sim uma luz no fim do túnel. Bom, eu e meu marido sempre quisemos constituir uma família, né? Nós nos casamos quando eu estava no 2º ano da residência em ginecologia e obstetrícia e por ele a gente já começaria a tentar ter filhos logo depois do casamento, mas eu queria muito terminar minha residência, né? Fazer uma pós-graduação, queria trabalhar bastante na minha área, então eu acabei deixando esse sonho, né? Um pouquinho mais para frente. E logo que eu terminei minha pós-graduação, eu me senti pronta e falei, não, agora eu vou tentar engravidar. Sendo obstetra, eu fiz tudo muito direitinho, né? Fiz minha lição de casa, fui no especialista, fiz todos os meus exames pré-concepcionais, tomei as minhas vitaminas para ter certeza de que estava tudo certo. E logo no 2º mês de tentativa, em abril de 2021, eu engravidei. Fiquei muito feliz, fiquei surpresa de ter sido rápido e fiz primeiro o teste de farmácia, vi que era positivo e fui fazer o beta-HCG depois para confirmar. Esperei uns 2 dias, preparei uma surpresa para o meu marido e contei. Foi uma surpresa, assim, a gente não imaginava que seria tão rápido, mas a surpresa e o sonho foi muito rápido, né? Durou muito pouco. Eu curvei meu beta depois, né? Fui dosar meu beta de novo alguns dias depois e ele tinha despencado. E alguns dias depois eu tive um sangramento mais intenso. Eu tive uma gestação química, que é quando um óvulo é fertilizado por um espermatozoide, mas esse embrião, por algum motivo, não consegue implantar na parede do útero ou não consegue se desenvolver. E foi muito rápido, geralmente é muito rápido mesmo. E é tão inicial que muitos especialistas não consideram como aborto. Mas eu te pergunto, quando começa a vida para você? É na concepção? É no teste positivo? É no primeiro ultrassom, escutando as batidas do coração ou quando o bebezinho nasce? Eu sei que naquele teste positivo eu me tornei mãe. E foi muito difícil passar por isso sendo médica, né? Então, depois do choque inicial, a gente resolveu esperar um pouquinho para voltar a tentar. E o meu segundo positivo veio em dezembro de 2021. Nessa vez eu fiquei um pouco mais cautelosa, né? Esperei mais para contar para o meu marido, curvei meu beta-HCG e não, você não precisa curvar o seu beta. Nós sabemos que uma gestação está evoluindo bem quando o valor do beta-HCG ele dobra depois de cerca de 48, 72 horas. Isso fala para nós que está evoluindo bem, mas você não precisa dosar. Eu dosei porque eu já tinha passado por uma perda antes, porque eu queria ter certeza de que estava tudo bem. E os valores estavam super bons, contei para o meu marido, fiz a surpresa de novo, a gente ficou muito feliz, ainda com medo, mas muito feliz. Daí depois do primeiro ultrassom que a gente resolveu contar para as nossas famílias, foi nas festas de fim de ano e foi muito gostoso. A gravidez estava super tranquila, não passava mal, não tinha enjoo, os ultrassons estavam super normais. E eu ainda não conseguia, mesmo assim, curtir plenamente aquela gestação, né? Eu tinha muito receio enfim, de ter outra perda, de acontecer alguma coisa inesperada. Então eu agendei o meu ultrassom morfológico de primeiro trimestre em São Paulo, com uma especialista, que era amiga de uma grande amiga minha. E quando nós fomos para São Paulo, acho que foi a primeira vez que eu consegui curtir um pouco mais aquela gravidez, sabe? Foi a primeira vez que a gente comprou uma pecinha de roupa para o bebê, que foi um casaquinho de tricô cinza.
com orelhas de ursinho, que até hoje está guardado no armário do meu marido. E mesmo tentando curtir aquela gravidez, eu tinha muito medo, porque esse exame é muito importante, né? E sabendo de todas as possibilidades, eu falei, olha, eu só vou ficar tranquila quando ele estiver ok. E antes do exame eu estava muito nervosa na sala de espera. E eu nunca vou esquecer aquela cena, como o sexto sentido funciona, né? Eu olhei na tela e meu bebê estava parado, estático. A ultrassonografista sabia que eu era médica e me perguntou, né, se eu fazia ultrassom, se eu entendia ultrassom. E eu só falei, o coração não está batendo, né? E ela falou que não. Eu acho que naquele momento eu não estava nem ali. Eu acho que eu saí do corpo, assim. Eu conseguia ver a cena de longe, eu deitada naquela maca, chorando, meu marido segurando a minha mão, chorando também. E foi a situação mais difícil pela qual eu já passei, sabe? Ela foi muito delicada, muito compreensiva, mas ela me disse, Isabela, desculpa, eu preciso continuar o exame, porque eu vi algumas alterações. Na hora, eu estava tão em choque que eu falei, tá bom, pode continuar. E a suspeita dela era de uma síndrome rara, que era incompatível com a vida. E o chão desabou, assim, naquele momento. Ela saiu da sala para que a gente pudesse conseguir entender a situação. Foi muito difícil mesmo. Naquele momento, a viagem de São Paulo para Bragança foi a viagem mais longa que eu já fiz na minha vida. A gente revezava o choro, sabe? E quando eu cheguei em Bragança, eu liguei para o meu médico, liguei para o meu obstetra, porque eu já tinha tomado a minha decisão. Geralmente, quando ocorre uma perda, né, quando o bebê para de desenvolver, mas não ocorre, por falta de palavra melhor, a eliminação, né? A gente considera como aborto retido e, nesses casos, a orientação é que a paciente aguarde, né, por até um mês para que seu corpo consiga entender e terminar o processo. Mas é claro que a paciente tem a opção de escolha, assim como eu tive, e eu preferi internar e induzir. E a gente orienta geralmente que se aguarde porque aumenta muito a chance de você passar por um procedimento invasivo, né? Uma curetagem a 1000, que foi o que aconteceu comigo depois. Eu internei, eu acho que eu fiquei quase 4 dias internada, induzindo, e não acontecia nada. Até que na sexta-feira à tarde eu passei pelo procedimento e foi muito difícil estar do outro lado, né? A gente voltou para casa e eu não sabia o que pensar, não sabia como é que eu ia conseguir voltar a trabalhar. Eu fiquei 2 semanas em casa e o luto do aborto é um luto muito solitário, né? Não só porque muitas pessoas não sabem, mas porque ainda existe essa concepção de que, mas era muito inicial, era muito pequenininho, daqui a pouquinho você já engravida de novo. E para quem é tentante, para quem engravida e perde, aquele bebê é insubstituível, né? Mas eu não acho que as pessoas falam isso de maneira negativa. Eu acho que as pessoas tentam ajudar da melhor maneira que elas podem. Então eu respirei fundo depois de 2 semanas, falei, não, agora eu preciso voltar a trabalhar. E na minha área ainda, né, que eu lido com vida, graças a Deus, eu lido com vida, mas eu também lido com essas situações de perda, né, de sofrimento dessa mulher, dessa paciente. E eu simplesmente, quando eu entrava naquele hospital, eu não era mais a Isabela, eu colocava o jaleco, eu era médica e eu estava lá para cumprir o meu papel. Eu nunca vou esquecer de uma frase que diz, eu coloquei minha dor no bolso e fui cuidar da dor de outra pessoa. E foi o que eu fiz. Nesse meio tempo, saiu o resultado de um exame que eu tinha feito, que não é um exame que precisa ser indicado para todas as pacientes, mas eu optei por fazer, que é o NIPT, que é um exame que ele rastreia as principais alterações, né, genéticas, e veio inteirinho normal, o que ainda não excluía a hipótese diagnóstica levantada pelo ultrassom. E, além de tudo isso, a gente descobriu que era um menino, eu tinha certeza que era um menino, desde o começo, o Luca. E, nesse momento, nomear, eu acho que ele é muito importante, sabe? Tem muita paciente, muita mulher que tem vergonha, né? Fala, puxa vida, mas foi um aborto. Independe, é seu filho, entendeu? Então, se você nomeou aquela criança, eu acho que é uma validação
de que essa criança existiu, sabe? Mesmo que por um período muito curto de tempo. Então, para mim foi importante dar o nome a ele e eu tinha certeza que era menino. Tomar a decisão de fazer esse relato não foi simples, né? Porque, sendo obstetra, eu não sabia se esse era o meu lugar, porque é um assunto que é muito envolto em polêmicas. E antes de existir a Isabela médica, que sempre vai atuar pelo bem-estar e benefício daquela paciente, né, caso a caso, existe a Isabela pessoa, né? Então, para mim, esse relato ele mistura bastante, né, um pouquinho as coisas da minha vivência como obstetra e também da minha experiência como tentante, né, como mãe, mesmo que seja mãe de anjo, naquela época. A gente seguiu buscando respostas, né, então, sem entender ainda, porque não tinha nenhum diagnóstico definitivo, nós procuramos um especialista e ele nos informou que realmente o primeiro, a gestação química, não tinha relação com esse outro aborto que eu tive, não tinha relação também com as alterações do Luca. A gente seguiu em busca de respostas, porque nenhum exame era conclusivo, né, sobre o que tinha acontecido com essa gestação. E nesse momento a gente se culpa muito, acho que principalmente a mulher, né? A mulher tentante, ela se culpa muito, não tá dando certo por minha causa. E eu esperava muito um diagnóstico, porque o diagnóstico eu achava, na minha concepção, que ia me livrar dessa culpa de, puxa vida, por que não tá dando certo, por que isso aconteceu? Então nós fomos em busca de especialistas, né? Passamos com especialista, fizemos tanto exame, passamos com geneticista também. E a resposta era sempre a mesma, olha, você não tem indicação de FIV, né, que é a fertilização in vitro, que é um tipo de reprodução assistida. A indicação agora é de aguardar 3 meses, né, que é o que geralmente a gente indica por conta da curetagem, e depois voltar a tentar normalmente. E foi assim que nós fizemos, daí eu engravidei de novo em julho de 2022. Em outubro de 2022. Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Em dezembro de 2022. Todas químicas. E foi muito frustrante, sabe, essa fase. Eu não conseguia entender por que estava acontecendo, os especialistas que eu passava também não conseguiam me explicar o motivo, não tem relação, enfim. E nesse momento eu até fui questionada por uma ou duas amigas, mas por que você continua fazendo teste, né? Se existe a possibilidade de você perder uma semana depois. Mas não tem como não fazer. Quem é tentante sabe que cada dia de atraso, cada pensamento de que, puxa vida, eu acho que eu tô grávida, é uma esperança, sabe? E meu ciclo sempre foi muito regular, então eu sabia que quando atrasava, esse era o motivo. Em algumas situações, eu acho que eu acabei contando para o meu marido só depois que eu já tinha perdido realmente, sabe? E daí em janeiro de 2023, eu acredito, ele me pediu para procurar um outro especialista, uma segunda opinião. Todos os especialistas que nós passamos foram assim fantásticos, sabe? Mas para tentar ver se alguém tinha alguma outra ideia do que podia estar acontecendo. E quando nós chegamos, acho que foi em março de 2023, ele falou, olha, você já fez tudo que você podia fazer, tá tudo normal, não tem indicação de FIV ainda, mas a gente pode tentar induzir, né, induzir a ovulação. E eu fiquei 3 meses induzindo. Eu saía do plantão, né, assim que dava o meu horário, pegava 1h30 de estrada, dia sim, dia não, para fazer os ultrassons seriados. E foi um período assim bem estressante, né? E durante esse período, durante esses 3 meses, eu não tive nenhuma gravidez química. E hoje eu fico pensando como que eu consegui passar por tudo isso, né? E manter meu trabalho e manter meu casamento também, né? Porque meu marido muitas vezes ele fingiu que ele não estava sofrendo para conseguir me apoiar. E foi com muita oração, com muita ajuda, muita rede de apoio. Meu marido foi
fantástico, assim, em todos os momentos. Sempre, nunca me culpou, a gente fala, mas é claro que não, mas muitas mulheres são culpadas, né, pelos seus parceiros, enfim. Sempre esteve do meu lado, me apoiando, lutando, pesquisando o que podia acontecer. Meus pais me ajudaram muito, muitas vezes eles sabiam das perdas meses depois, me ajudavam em oração, minhas amigas também. Então, foi porque Deus não soltou a minha mão em nenhum momento que eu consegui passar por tudo isso e continuar trabalhando. Eu acho que em agosto de 2023, eu tinha desistido, né? Eu engravidei. Tive outra gestação química e foi um soco no estômago, porque eu falei, caraca, mas eu tô até agora sem engravidar, né, já desistindo, para que ter de novo? E dessa vez eu esperei mais tempo, né, para fazer o exame e tudo mais. Daí em outubro de 2023, a gente tinha um casamento num final de semana e quem é tentante sabe que a gente se priva muitas vezes, né, de muitas coisas, pensando, puxa vida, vai que eu tô grávida. E eu queria muito tomar uma taça de champanhe e ir em paz, né, sem pensar, puxa vida, será que eu tô grávida e não tô querendo fazer o teste? E dessa vez eu fiz diferente das outras vezes que eu tinha feito, que eu sempre fazia em casa, né, com aquela preparação antes, né, os testes. Dessa vez eu estava indo para o consultório, falei, quer saber, eu vou fazer o teste, porque assim eu consigo curtir o casamento tranquila, sem pensar que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Daí passei numa farmácia antes de ir para o consultório e fiz o exame entre uma paciente e outra e veio positivo. E na hora eu falei, puxa vida, será que é outra química? A gente fica com medo, né? Daí terminando o consultório, eu fui pro laboratório, dosei o beta-HCG e veio um valor que nunca tinha vindo antes. Naquele momento eu falei assim, eu vou confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus. No dia seguinte, acho que eu contei pro meu marido, nem curvei o beta, ele já estava super acostumado a valor de beta. Na hora que ele olhou, ele falou, eu não acredito. Naquele momento eu sabia que era meu bebê arco-íris, sabe? Minha gravidez foi muito tranquila, muito saudável, graças a Deus. Eu tinha medo, sim, nos exames mais importantes, mas eu tinha muita fé. E é difícil, sendo médica, falar sobre fé, não sobre religião. Mas não tem como eu deixar isso de lado. Porque eu sei que tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, né, a ter mais resiliência, tudo que eu vivi tem um propósito, teve um propósito. E não tem como não ver o agir invisível de Deus. Então eu sou muito grata por hoje ter minha filha nos braços, saudável, esperta, feliz, linda. E com certeza me transformou como pessoa, como médica. E eu acho que eu sou uma médica melhor hoje, sim, depois de ter passado por tudo isso. Então se você está passando por isso, se você está tentando, se você teve perdas, se você tem algum diagnóstico que dificulte que você engravide, você não está sozinha. Conte comigo, estou aqui.